Isso é verdade, isso é verdade. O cara ele tem uma tática de jogo totalmente diferente do Thiago Nunes. O Thiago Nunes não conseguiu colocar um Corinthians no padrão dele ainda. O que é que você acha? Você acha que o Thiago Nunes vai dar certo no Corinthians? Tem que ter paciência com ele? Ou é um técnico que, independentemente do tempo, ele não vai dar certo no timão? Eu acho o seguinte, o Thiago Nunes foi contratado pelo trabalho que fez no Atlético Paranaense. O trabalho dele no Atlético Paranaense tem esse casamento que a gente estava falando, de jogar bem e ter resultado. Tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil. Acho que tem que dar tempo. Eu acho que tem que... é claro que dentro desse tempo você também tem que ir descobrindo por que as coisas não estão funcionando. Está demorando a funcionar? O que está errado? Está errado aqui. Pô, mas aqui então tem que mudar. Mas que ele é um técnico capaz de mudar o perfil do Corinthians e fazer com que o Corinthians atue num outro estilo e seja uma equipe vencedora, isso eu não tenho nenhuma dúvida, Lê. Nessa pandemia do coronavírus aqui no Brasil, todos os campeonatos estaduais foram paralisados. Na sua opinião, o que deve ser feito com campeonatos estaduais para que eles não atrasem os próximos campeonatos na frente, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores? O que deve ser feito, na sua opinião, com o Campeonato Paulista e os demais campeonatos estaduais? Vamos pensar numa coisa. Eu acho que, primeiro, você tem que encerrar as competições. Todos os campeonatos estaduais têm que ser encerrados, porque é muito frustrante e é desrespeitoso você começar uma competição e não encerrá-la. Isso significa que a discussão não é se vai terminar o campeonato ou não. O campeonato tem que terminar. Vamos ficar no Campeonato Paulista, que é o campeonato mais importante do país, o campeonato estadual mais importante do país. O campeonato tem que terminar. A partir disso, você tem que ter uma nova discussão sobre o calendário. Talvez seja necessário explorar, usar mais o mês de dezembro, que geralmente, tirando o clube, que como aconteceu com o Flamengo ano passado, que estava no final do Mundial de Clubes, os outros entram de férias logo ali no início de dezembro, depois da última rodada, 5, 6 de dezembro, depois da última rodada do Campeonato Brasileiro. A discussão é manter até o fim as competições que estavam em andamento, iniciar o Campeonato Brasileiro e aí ver o que isso vai fazer no regulamento, no calendário. Agora, eu sou pela conclusão dos campeonatos estaduais. Com o fechamento, ou seja, com o término do Campeonato Paulista, então o Santo André, que é o primeiro colocado na classificação geral, seria campeão, é isso? Ou Não, nenhum ganharia? por esse modelo, se você chega e diz, olha, o campeonato acabou, o Santo André seria campeão. Só que o campeonato não acabou, o Campeonato Paulista ainda estava na sua fase de grupos, ainda ia passar para a sua fase eliminatória. Então, eu entendo que as competições estaduais têm que ser levadas até o fim. A partir desse calendário que vai determinar o fim das competições estaduais, você aí começa a elaborar o restante do calendário. Porque eu acho desrespeitoso, por exemplo, vamos pegar uma situação aí. Você acaba o campeonato hoje, tá? O Campeonato Paulista. Acabou o Campeonato Paulista, o Santo André fez mais pontos, é campeão. Ah, é? E quem é que está rebaixado? Está rebaixado a Ponte Preta. Mas peraí, a Ponte Preta ainda tem chance de brigar para se manter. Então, eu sou sempre pela justiça. A justiça indica, apesar do problema acontecido, dessa pandemia, que a competição seja concluída e que o calendário aí tenha as suas datas e o seu tempo alterado. Para você, PC, foi muito tarde a medida de parar os campeonatos estaduais? Foi muito tarde ou foi na hora certa? Olha, estava passando do limite já. Estava passando do limite. No domingo, que antecedeu a decisão das federações de suspender os campeonatos estaduais, a CBF tinha suspendido já todas as competições sob a chancela dela, Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato Brasileiro Sub-17, e os clubes jogaram, na maioria, com portões fechados. Poderiam, na sexta-feira, ter acordado essa decisão, mas prevaleceu ainda um pouco de bom senso em fazer com que, na segunda-feira, o futebol parasse em 90% dos estados brasileiros, depois mais 2 ou 3 estavam faltando, e aí isso foi resolvido. Porque, na verdade, você está vendo pelo estrago que a pandemia causa, pelos transtornos que ela provoca e pelos cuidados que ela pede, que até jogos com portões fechados, eles não se justificam. Luiz Fernando está perguntando aqui, PC, os jogadores estão queimando o Thiago Nunes no Corinthians? Olha, Luiz Fernando, eu não creio que isso esteja acontecendo. O que está acontecendo no Corinthians, vendo à distância,
é uma transformação, e toda transformação ela sempre causa um certo estranhamento, gera insegurança. O Corinthians tinha um modelo de jogo vitorioso com 3 técnicos, Mano Menezes, Tite e Fábio Carille. Aí entrou o Thiago Nunes, que pensa futebol de uma maneira completamente diferente. É um processo de adaptação, é um processo de construção que leva tempo, mas não creio que os jogadores estejam minando, não. O Giovanni Santana, ele mandou aqui. A principal contratação do Corinthians, Luan, tá decepcionando? Até agora, ele como é engraçado essa coisa do Luan, né, Giovanni? Porque ele começou muito bem lá na Florida Cup e depois ele teve uma queda de produção muito acentuada. Eu acho que um dos grandes desafios do Thiago Nunes é transformar o Luan num jogador competitivo. Me parece que às vezes ele compete pouco, ele tem que competir mais. E eu não falo só dentro de campo, não. Ele tem que competir com ele tem que ser mais exigente com ele tem que cobrar mais dele, entendeu? Para poder dar esse salto. Eu percebo ele no Corinthians muito disposto, mas que ele ainda não conseguiu corresponder às expectativas criadas quando foi para o Corinthians, não conseguiu mesmo.